E quando me perguntam se eu tá tudo bem, eu lembro quando está difícil pra poder lutar. E passo por aqui, das coisas sem dormir, os outros escondidos, ninguém pode escutar. Mas pai, tu sabes das feridas que eu carrego, de alguns confrontos que só gosto de ti. E entender as marcas que eu levo. E quando me perguntam, eu sei como agir.
boca de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que ele se perca com desejo de te adorar. Aleluia, nós somos jardim particular do Senhor, né? Aleluia, se não for as mãos do Senhor na nossa vida, o que seria de nós? Aleluia, Ele é o jardim, aleluia, e nós somos a florzinha dele. Louvado seja Deus. Nós somos aquela florzinha que está desbrotando, né? Aleluia. E nessa noite o Senhor está falando comigo e com você. Louvado seja Deus. Não tem nada impossível para esse Deus. Nós que muitas das vezes botamos obstáculos dizendo que é impossível, eu só tenho vitória para contar. Tenho luta? Tenho bastante luta. Aleluia, mas tenho vitória para contar. Louvado seja Deus. Hoje nós assim sentados na mesa, né, sentado na cadeira almoçando, eu e o pastor almoçando, agradecendo a Deus, né, pelo alimento que tinha na mesa para a gente se alimentar, porque muitas das vezes, aleluia, nós falamos, reclamamos, né, mas o Senhor é o que dá vitória. Tem gente que não tem nem o que comer. Louvado. Então você agradeça a Deus pela comida que você come, pela roupa que você veste, pelo calçado que você calça. Aleluia. Não murmure, só agradeça ao Senhor de tudo que Ele nos dá. Porque quantas pessoas aí precisando de um alimento, precisando de um pão de cada dia, e aí não tem. Louvado seja Deus. E nós temos fartura. Louvado. Temos sim fartura. Aleluia. Porque o nosso Deus, Ele dá. Oh, aleluia. Se não tem hoje, Ele vai providenciar amanhã. Aleluia. Ele é o Deus da providência. Aleluia. Quando o povo estava lá no Egito, o povo murmurava. O povo estava murmurando no Egito. E Deus abençoando e o povo murmurando. Não seja igual aquele povo lá no Egito. Para você não ficar rodeando e não tomar posse da terra prometida. Então vamos glorificar. Se tem, agradece. Se não tem, agradece. Porque o Deus da providência, Ele sabe o dia certo e a hora para dar vitória. Aleluia, Ele sabe. Muitas das vezes a gente fala: Senhor, estou aqui sofrendo, não tenho isso, não tenho aqui. Senhor, só não está vendo. Ele está vendo, Ele vai providenciar.
Porque o nosso Deus, Ele é o Deus justo. Aleluia, é o justo verdadeiro esse Deus. Então glorifica pela tua vida, glorifica, aleluia, até pela tua luta. Porque a luta é para ser vivida. E muitas das vezes o crente só quer viver mais maravilha, né? Quer estar tudo bem. Os filhos bem na presença de Deus, o armário cheio, a geladeira cheia. Mas quando Deus começa a tirar tudo, a gente começa quase negar a nossa fé. Mas não faça isso, glorifique esse Deus, porque esse Deus é tão bom, Ele faz tanta coisa na nossa vida. E então que a gente possa ser grato, né, Nilson? Ser grato todo dia a esse Deus, porque nós temos vitória para contar. Ainda que não temos hoje, mas vamos ter. Aleluia, porque Ele é fiel. Aleluia. Depois o pastor separa aquele hino. Tu és fiel? Tu és fiel. A irmã está com Josi. Irmã Josi, vem cá. Já com a sua oportunidade para glorificar o nome santo do Senhor. Aleluia. Ela disse que teve culto na igreja dela de manhã e à noite ela veio cultuar com a gente. Que maravilha, né? Eu cumprimento a igreja da paz do Senhor. É um milagre, tudo é um milagre de Deus, né? Porque a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Aleluia. Crê tu e verá a glória de Deus, não é, pastor? Porque até aqui tem nos ajudado. Aleluia. A gente fala da falta, a gente tem muita falta de muita coisa. Eu te digo, eu não tenho falta de nada. Aleluia! Oh, glória! O Senhor tem nos ajudado para que possamos administrar o que vem às nossas mãos. Verdade. Eu queria cantar um testemunho aqui, Amém. pastora, porque teve uma época que eu estava com... Como é que é o nome daquilo? Um processo aí, né, de uma firma, e eu queria, deu longos anos, e quando foi o primeiro ano eu achei que estava muito longe, aí veio o segundo ano, veio o terceiro ano, desesperei e desisti. Quando eu desisti da coisa, que eu já pensei que eu tinha perdido totalmente, veio aquela vontade de lutar de novo por aquilo. E eu me levantei, irmã, daquela prostração que eu estava necessitada, né? Como às vezes eu vejo a irmã falando que a casa de Deus está necessitada de muita coisa, né? Que provém a Deus fazer e usar as pessoas para abençoar. É verdade. E aí eu comecei, né, pedindo na igreja, e eu ia para a igreja antes do culto e ficava lá aos pés do Senhor no púlpito, e todo mundo, o que você tem que tanto bora? Ah, meu Deus, eu vou tirar esse dinheiro, esse processo da mão do diabo, porque a justiça de Deus vem. Deus fala, irmã, clama a mim, responder-te-ei e anunciarei coisas grandes que tu não sabes, irmão, glória, e Deus vai suprir com essa necessidade, oh glória, porque Ele não mente, irmã. Até aqui te ajudou o Senhor, grande é o Senhor para fazer. E irmã, aí um dia eu cheguei na igreja, estava a esposa do pastor lá, eu sou muito amiga dela, e eu falei, Regina, ora por esse processo, eu quero receber esse processo. E eu fui no monte, e descia a monte, e orava 3 vezes em casa, e levantava, mas irmão, foi guerra. Foi uma guerra tão grande. Eu falei, meu Deus do céu. Aí depois eu falei assim, deixa isso para lá, vou descansar em Deus. Num dia eu tô lá de tarde, aí eu brigando com a secretária lá da advogada, que eu falava que ela não movia lá o processo. E eu fui
Irmã, a coisa foi tão grande que eu fui lá no fórum, lá dentro do coisa, para me ver o que o processo tinha correndo mesmo. Futuquei mesmo, irmã. E Deus, para a honra e glória do Senhor, uma tarde eu estava lá, aí ele ligou a secretária. Você pode vir aqui amanhã, mais tarde? Tá? Ela deixou uma irmã, eu desesperada para receber aquilo, entendeu? E a mulher prostrada, também ligou. O quê? Eu fui lá na hora. O que está acontecendo? Porque eu queria saber o que estava acontecendo. Aí ela, você ganhou um processo. Você me fala! E você me fala assim. Ai, irmã, que felicidade. Oh, glória. A porta do céu se abriu para a glória e honra do Senhor. E deu para suprir uma porção de necessidade, pastor, glória. E assim será na vida de vocês. Oh, glória. Porque Deus não abriu essa porta, para que vocês venham ser envergonhados. Porque até aqui te ajudou o Senhor. Vamos se alegrar do Senhor, exaltar esse Deus, porque Ele é grande para fazer, irmão. Glória a Deus. Ele é fiel. E eu vi a fidelidade. E daquilo ali, pastor, eu reparti com todos. Eu falei, irmã, se o negócio sair, eu te dou o vestido do Natal. Irmão, foi uma bênção. Meu Deus. E Deus falou assim, ainda vai abençoar a cozinheira da minha igreja. Eu falei, porque ela é esforçada. Não somos assim amigas, irmã. Mas eu falei, irmã, Deus, isso não vem de mim, vem do Senhor. E eu queria repartir uma bênção com você. Falou assim. Aí ela falou assim, como, irmã? Para mim? Eu falei, mamãe, a senhora trabalha muito para essa igreja. Tem gente, irmã, que não se acha nem merecedora de ganhar. E ali ela falou, não comprei um, não, comprei dois. Quando eu dei, ela, isso tudo, show. Ah, meu Deus do céu. E foi uma benção com meu filho. Meu filho ficou assim, será um instantinho? Eu não posso nem te contar, senão tu vai querer mais. Aleluia! Glória! Irmão. Aí Deus fala, né, que a glória da segunda casa é maior do que da primeira. E Deus me abençoou, né? E nessa coisa eu falei assim, meu pastor nunca tinha ido lá em casa, né? Eu sou nova nessa igreja lá, tenho 3 anos que eu estou nessa igreja. E eu cheguei para ele e falei, pastor, eu vim jantar para o senhor lá em casa. Aí, quando eu cheguei perto dele, ele falou, vem, eu pedi oração. Porque eu estava no negócio de oração. Que oração, meu Deus do céu. Aí, ele depois me contando, né? Aí eu fui, levei ele e falei, mãe, Deus falou comigo, eu estava ali fazendo aquela comida, ele falou assim, convida o pastor para vir à sua casa. Irmã, como é necessário a gente abraçar esse povo. Como é necessário a gente comprar, sabe, um objeto, uma coisa pequena nas datas para uma pessoa que se desempenha de noite a orar, sabia? Eu falei, hoje meu pastor ficou chorando lá. Eu falei, pastor, mas o senhor tem que falar, porque tem coisas dentro da igreja que vocês não falam, mas que amanhã você vai ter que dar conta para Deus das ovelhas que não obedecem, né? E o que acontece, irmão? São coisas que eu falei assim, pastor, aí ele foi lá em casa, jantou, ele falou assim, mas junto maravilhado. Falei, olha, pastor, comprei aquilo. Estou maravilhado com a tua casa. Eu pensei que você morava no céu, porque eles moram dentro da comunidade, irmão, da mangueirinha ali. Lá é uma barra pesada, subir e descer aquele morro. Não
é fácil, irmão. Entendeu? Então, às vezes, a gente pensa que a gente está com uma peleja maior, tem gente com uma peleja maior do que a da gente, né, irmão? E estão ali se sacrificando, dando sangue. E eu queria acrescentar isso na vida de vocês, deixar um versículo, sabe, que Deus colocou em Ageu, no meu coração, em Ageu 1:7, em Ageu 1:7, que fala: assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, aplicai os vossos corações. Não é aqui não, irmão, perdão. É Ageu 2, meia dúzia. É 2, meia dúzia. Que diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e virá o desejo de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesta casa darei a minha paz, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, glória! Oh, glória! Eu creio, Jesus! É um presente muito grande, irmão, Eu creio. para dar em nome de Jesus. Eu creio. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, né? E ele fala: minha é a prata, o Senhor é dono do ouro e da prata. Obrigado, Deus! Obrigado, Deus! Irmão, nessa casa, Eu né? creio! Pequenas ovelhas, Meu Jesus, agora, Glória que a virão, Deus. irmão, para somar, Eu creio, Deus! e a glória desta última casa Eu será creio, maior do que da primeira. Eu creio, Deus. Então, pastor, ainda vai vir para a honra e para a glória verdade. do Senhor. Eu Porque o creio. Senhor, Deus encanta, sonda os corações, sondado, porque Ele é Deus para que minta, Deus para que o Senhor dos Exércitos, pastor, está neste Eu creio. general de glória. Neste lugar trarei a minha paz. Se há aflição, se há desejos compulsivos, como muitas vezes eu fiquei, Oh, Deus. esse processo aí, Deus está trazendo a paz. Eu creio. Esse é o Senhor dos Exércitos, porque é na paz, é na abundância do Senhor trabalha. Enquanto eu não me aquetei, irmão, olha, não vem não, irmão, porque olha como peleja foi ano passado, irmão. O vento passou, mas passou forte, irmão, lá em casa. A gente falou assim: meu Deus do céu. Aí Deus usou um vizinho meu, falou assim: ô dona Jo, a senhora sabe que esse problema da senhora, você tem mais a solução desse problema, seu filho? A senhora vai lá, fala com ele. Aí eu falei: tu tá com medo de se meter nesse problema, né? Aí ele pegou e falou assim: não, vai lá, mas irmão, sabe? Às vezes uma pessoa que nem é cristã, é verdade, dá uma solução para a nossa vida. Não é verdade? É verdade. E aqui eu agradeço a minha Glória! Estou muito feliz de estar aqui. Glória, aleluia! Encontrei a irmã também, mas eu não lembro. A Neuza, né? Quantos séculos que eu não vejo ela. Que felicidade, irmã. Saber que você está aí somando, né? Louvando, engrandecendo. Quantas glória! vezes você me abençoou, né? Com louvores, né? Ali na Covanca, né? E eu fico feliz de você estar aqui com a família e somos gratos mais ao Senhor a cada dia, a cada manhã. Eu agradeço a meu povo. Aleluia. Oh, glória! Aleluia, coisa linda, né? Essa palavra que a irmã trouxe, esse testemunho, né? Oh, glória! Terça-feira, quinta-feira passada, o pastor, ele falou, né? Falou para mim e para a Neuza, eu nem sabia, mas ele falou que quando ele olhava assim para trás ali na escada, ele via
uma multidão subindo aqui, né? Eu creio, né? Mas é o que a irmã falou, tem que descansar o coração. Aleluia, porque ela estava angustiada, preocupada, orando, mas é tudo no tempo de Deus. Deus, ele faz no tempo dele. A igreja aqui não é nossa, é do Senhor. Se ele fazer assim, ó, num piscar de dedo, assim, piscar de olho, aleluia, essa casa fica cheia, aleluia. Mas não precisa ficar cheia do homem, porque já está cheia da presença do Senhor, aleluia, cheia da presença do Senhor. No tempo certo, Deus vai mandar, aleluia, recurso. No tempo certo, Deus vai mandar, aleluia, um povo para somar. Mas enquanto isso, nós estamos aprendendo na caminhada, aleluia. Sempre eu falo aqui, aleluia, a mulher, quando ela vai ficar grávida, ela vai ter o bebê, ela vai ficando grávida, a barriga vai crescendo, 1, 2, 3, 4, 9 meses, aleluia. Depois, quando a criança nasce, aleluia, a criança quer andar. Mas aí tem um processo de semana, de meses, para depois fazer um ano. E nós aqui só temos 2 anos. Vamos fazer 2 anos em setembro. Nós vamos fazer 2 anos aqui em setembro, né? Mas o Senhor tem dado vitória. Pelos nossos olhos parece que a igreja está vazia, mas o Espírito Santo está trabalhando. O Senhor está nos ensinando. Continua, o Senhor fala assim, continua na oração, continua perseverando na oração, na busca, aleluia, porque o dia que o Senhor der mais pessoas, nós vamos ter que pagar tudo preço no Senhor, né? Ah, Senhor, olha aqui, Senhor, ó Senhor, aleluia, vamos ter que ter paciência, porque lidar com ovelha, lidar com o ser humano não é fácil. Aleluia. Então nós temos que estar como? Firme na palavra do Senhor. Firme na palavra do Senhor. Não podemos ser um crente, não podemos ser um pastor nervosinho. Quando alguém falar alguma coisa, a gente, não pode, tem que ter equilíbrio. Aleluia, equilíbrio. Aleluia, por isso que ele ensina para mim, pelo pastor ali, louvado seja Deus. E quem vir vai ser bem tratado, porque, aleluia, nós estamos pagando um preço muito grande aqui, mas o Senhor está no controle de tudo. Pastor Wilson, com a sua oportunidade, aleluia, glória a Deus. Vai louvar na oferta? Aleluia, amém. Então, bota o louvor aí para mim, quem vai trazer a palavra é a diaconisa Rose. Louvado seja Deus. Nessa noite, glória a Deus. Oi? Vou louvar. Então tu louva na oferta. Amém? Vamos estar louvando o nome aí. Porque ele é fiel. Ele sempre foi. Quem não é fiel é eu e você. Que estamos vacilando. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Pode apreciar em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça
fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. A minha oferta ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho. Tudo é seu, Senhor. Eu quero Te adorar, viva que a figueira não. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, Senhor, Tua fidelidade, Senhor. Aleluia! Sei que Tu és fiel, ó, sei toda a Tua. Oh, aleluia! Nada me faltará em glória. Mas Tu és fiel, Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Obrigado, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Oh, aleluia. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, Oh, glória. aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Sabemos que o nosso Deus, Ele é fiel, né? Sabemos que Ele sempre é fiel. Ainda que a gente não seja nem fiel, mas Ele é fiel. Aleluia. Eu sou grata ao Senhor nesta noite pela fidelidade dEle. Vem cá, pastor Wilson, orar pela diaconisa, que ela vai estar ministrando a palavra. Oh, glória. Maravilha, minha diaconisa. Hã? Quanto tempo que eu não ouço a senhora ministrando? Ah, mesmo. Glória a Deus. Bom estar recebendo a nossa visitante. Seja bem-vinda. Que bom, que glória. Como está estendendo a vossa mão para a preletora nesta noite? Senhor meu Deus, de poder e glória, Pai amado, Pai querido, aqui está a tua serva, Pai.
Tua serva que está atendendo, Pai, a tua ordenança, Pai, da qual o Senhor colocou com que ela viesse a ser hoje, nesta noite, porta-voz de Ti. Que o Senhor enche a boca da tua serva, Pai. Que o Senhor faça com que a tua serva fale, não o que ela queira falar, não o que eu quero ouvir, não o que a igreja queira ouvir, mas sim o que o Senhor tem a falar conosco. Deus, aguardamos ansiosamente por este momento, a melhor parte do culto, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja o Aleluias. Aleluia! Glória a Deus! Pessoal da igreja, com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Motivo de muita alegria, né? Nós estamos aqui para glorificar e bendizer o nome do Senhor. O Senhor é maravilhoso a todo tempo, né? O Senhor é poderoso, o Senhor é aquele que faz maravilha na minha e na sua vida. Basta você crer, basta você confiar. Vamos abrir a nossa Bíblia aqui em Eclesiastes 3. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja Deus! Amém. Amém! Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de pratear e tempo de dançar. 5. Tempo de espalhar pedra e tempo de ajuntar pedra. Glória. Tempo de abraçar e tempo de afastado de abraço. 6. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. 7. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Só até aqui. Maravilha. Amém. Pode se sentar. Louvado seja Palavra maravilhosa, né? Tempo. Tem tempo para todas as coisas, né? Então 2 diz, tempo de nascer e tempo de morrer. Nós sabemos o dia que nós vamos morrer? Não, né? Então nós temos tempo para todas as coisas. O Senhor sabe o tempo certo. Aleluia! Nós não sabemos. Muitas vezes a gente adoece, fala assim, nós vamos, eu vou morrer. É verdade. Mas você não sabe o tempo. Quem sabe o tempo é o Senhor. O Senhor, Ele sabe de todos os tempos da nossa vida. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se foi plantado. Tempo de plantar. A gente planta, né? Eu estava ouvindo aqui o testemunho da nossa irmã, que eu pensei que ela fosse uma missionária. É missionária? É. Mas quando eu olhei para a irmã, Deus me dava a irmã uma missionária, tá, irmã? Aleluia. Tempo de plantar e tempo de arrancar. A irmã plantou, que a irmã botou na justiça, não foi? Então, a irmã botou na justiça, então ela plantou. Que foi o tempo do Senhor, no tempo certo ela plantou. Aleluia. Então a irmã ficou desinquieta, né? Que não saía, né? E tempo de arrancar o que se plantou. Veio o tempo certinho dela colher aquilo que ela plantou. Então tudo é o que? Tudo é o tempo. Então se você tem plantado alguma coisa,
Você pode ficar sossegado que você vai colher, Oh, mas vai colher no tempo certo, no tempo do Senhor. Muitas vezes a gente querendo para onde para hoje, mas não é, é no tempo do Senhor. Glória a Deus. Tempo de matar e tempo de curar. Quantas vezes a gente somos matados por palavras, verdade. né? Por palavra, a palavra mata a gente, É verdade. né? Mata a gente, derruba até a gente, né? Uma palavra, né? Dói no coração, deixa a gente para baixo, né? Eita glória. Mas diz assim, e tempo de curar, tem o tempo de cura, e É o Senhor verdade. vem no tempo certinho e passa o bálsamo dele e cura aquela palavra que foi dita e Glória te a Deus. deixou para baixo. Glória a Deus. Porque Eu muitas creio. vezes a pessoa não vigia no que vai falar, diz qualquer coisa, né? E aquilo que aí mata a gente, né? Com aquela palavra, né? Mas tem tempo de curar. E seu tempo de curar vai chegar, porque o Senhor está passando o bálsamo no seu coração e vai te curar de todas as palavras, de todos os levantes da sua vida. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de derrubar. Muitas vezes a gente somos derrubados, né? Somos derrubados por guerra, né? Por fofoca, disse-me-disse, né? Isso derruba também, sabia? A gente, né? Derruba a gente, deixa a gente caído, né? Mas tem o tempo de edificar, e o Senhor vem e edifica a gente, coloca a gente de pé e mostra a gente que Ele é Deus na nossa vida, porque Ele edifica tudo aquilo que está caído, Ele põe de pé. Tempo de chorar e tempo de rir. Há tempo de chorar. Quantas vezes a gente chora, né? Chora, as lágrimas descem, né? Com tristeza no coração, né? Com angústia. Às vezes até por coisa que nós estamos passando, né? A gente chora, né? Vem aquela tristeza no nosso coração, mas aí vem o Senhor e fala, tempo de rir. Aí vem aquele tempo certinho, tempo da gente rir, da gente ficar alegre com todos, porque às vezes a gente fica tão abatido, né, que o sorriso da gente não sai, né? Sai meio atravessado, né? Mas vem o tempo de rir, e é o tempo de rir. Por isso que nós estamos aqui, que nós estamos sorridentes, porque a gente sabe que tudo tem um tempo e vai vir o nosso tempo de rir. Glória a Deus. Tempo de pratear e tempo de dançar. Tempo de pratear e tempo de dançar. Tempo de dançar chegou, né? A gente dança, né? Dança na presença do Senhor, né? Porque o Senhor dá aquele momento certo, quando nós estamos louvando, nós estamos dançando na presença do Senhor. Antes a gente dançava para o mundo, na presença do inimigo. Agora a gente dança para Jesus, porque toda a honra, toda a glória é para o Senhor Jesus. Tempo de espalhar pedra e tempo de ajuntar pedra. Né? A gente espalha pedra e depois ajunta. Tudo aquilo que foi espalhado na nossa vida, o Senhor ajunta tudo, né? Traz tudo de volta, né? Porque Ele fala uma coisa e Ele cumpre, porque tudo é o quê? No tempo dele. Aleluia. Tempo de abraçar e tempo de afastar, de abraçar. Tem tempo que a gente abraça, né? Abraça para lá, abraça para cá, as pessoas vêm, abraça a gente, né? É verdade, Jesus. E tempo de afastar do abraço. E tem tempo que ninguém abraça. É verdade. Muitas vezes a gente pede um abraço, né? Fala para o Senhor assim, Senhor, eu queria tanto um abraço, É né? verdade. E não vem ninguém para abraçar a gente. Glória a Né? Deus. Não vem ninguém. Mas tem tempo que a gente pede um abraço. Às vezes a gente nem pede um abraço, né? A irmã vem, a gente está sentindo alguma coisa
vem a irmã e dá um abraço na gente, né? Aquele abraço é de quê? É de Deus, porque tudo é no tempo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Tempo de buscar Aleluia. e tempo de perder. Tempo de buscar. Muitas vezes a gente está buscando, né? Buscando e a gente não vê, né? Não consegue, né? O que a gente quer. E tempo de perder. Tem tempo de perder. Quantas vezes a gente perde as coisas, né? A gente perde até aqueles entes queridos que a gente ama tanto, né? E fica no nosso coração, né? E a gente não queria perder, e quando vê, a gente perde. Jesus recolhe, Jesus leva para a glória. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de guardar. Quantas vezes a gente guarda tanta coisa, né? Guarda tanta coisa, né, irmã? Guarda muita coisa, né? Palavras que às vezes vêm de ofensa, né? Fofoca, disse-me disse, mas o Senhor fala assim, fica quieto, não é tempo ainda de falar. Aí vem o tempo de lançar fora, né? O tempo certinho de você lançar fora, de você falar. Então a gente tem que guardar tudo no tempo certo, no tempo do Senhor. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de rasgar. Quantas vezes a gente pode dizer assim, rasgada por dentro, né? Em pedacinhos, né? Sem saber o que fazer, né? E tempo de coser, aí é tempo de coser, o Senhor cose. Costura a gente por dentro de tudo, daquelas mágoas, daquelas tristezas, daquelas palavras tristes, né? Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de estar calado. Tem aquele tempo que a gente não tem vontade de falar, né? Vontade de ficar só quieta no cantinho, né? Sem fazer nada, né? Até às vezes você tem que querer até vir para a igreja, né? Mas tem tempo de falar, é o tempo certo. Todos os tempos é determinado por Deus. Quando Deus manda falar, você fala. Mas quando Deus manda você se calar, você se cala. Porque no tempo dele, Ele está guiando você. Ele está mandando você falar, é porque Ele te garante. Então você pode falar. Agora, quando Ele manda você ficar quieto, Ele está trabalhando nessa causa sua. Aí você está quieta, está calada, mas pensa que o Senhor não está vendo, não tá assistindo nada. Ele está vendo todas as coisas. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de amar. Muitas vezes nós estamos amando uns aos outros, né? Mas às vezes o tempo é de aborrecer. Muitas vezes vem o tempo de aborrecer. As pessoas aborrecem a gente, né? Aleluia! Entristece o nosso coração, né? Verdade. E a gente não sabe o que vai falar, né? Mas a gente tem que ficar o quê? Ficar quieto, porque tudo é no tempo certo. Tempo de guerra e tempo de paz. Vê aquele tempo de guerra, né? Quantas coisas acontecem, né? Às vezes é tanta guerra, né? Na nossa família mesmo, né? Com a gente mesmo, né? Às vezes até guerra espiritual. A gente tem guerra espiritual, né? Mas aí vem aquele tempo de paz, aí vem aquela paz. Aleluia. Vem aquela paz na nossa vida. Deus. Então tudo é o tempo. Então há tempo determinado para todas as coisas. A gente temos que saber o tempo certo e saber esperar o tempo certo, porque tudo o Senhor faz. É verdade. E para provar o quê? Para provar a gente, né? Para ver como é que a gente vai passar esses tempos determinados que Ele escreveu aqui e deixou para cada um de nós. Glória a Deus. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Glória a Deus.